Tudo bem, Bia? Obrigada pela gentileza de nos atender nessa manhã. Bem-vinda. Bom dia, meninas. Tudo bom? Prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer nosso. Tudo jóia por aqui. Juliana Moreira Leite faz a primeira pergunta. Bom dia, querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Bia, como é que você avalia o texto que passou ontem? Quais pontos causaram maior discórdia com a turma do amor, né? Eles chegaram a falar que o PL pretendia blindar bandidos, né? Porque eles mentem, dizendo que tirava o poder da Polícia Federal. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro que isso era uma grande mentira. Nunca se tentou tirar poder da Polícia Federal. A questão é que o texto que o Derrite, o relator, começou a trabalhar, ele fazia uma alteração na lei antiterror. E na lei antiterror, a previsão é de que a Polícia Federal é competente para investigar, né, para tratar dessa matéria. E ele colocava outros artigos, que são artigos relativos ao que foi aprovado ontem, alterando aquela lei, mas que não tinham a ver com a questão do terror. E daí era competência da Polícia Militar. Crimes que hoje já são de competência da Polícia Militar, mas que teriam suas penas aumentadas. Então, eles usaram essa narrativa, à esquerda, para dizer que eles estavam mexendo, diminuindo a competência da Polícia Federal. Mentira, a competência da Polícia Federal para crimes antiterror, né, crimes de terrorismo, aliás, para crimes de terrorismo, permanecia a mesma. Bom, para escapar dessa narrativa, o que ele fez? Ele fez um novo projeto, ao invés de alterar a lei antiterror, ele fez um novo projeto, que é esse marco legal, né, que é um marco antifacção, né? E aí tem vários pontos que a esquerda está desesperada, porque a esquerda que se associa a criminosos, que defende bandidos, traficantes, que sobe nos morros onde ninguém pode entrar, onde a polícia não pode entrar, sem combinar, sem estar com um blindado, ou se entra tomar tiro, e eles entram lá como quem vai fazer um passeio domingo no parque, eles estão desesperados e alardeando que no Senado irão aprovar o texto original. Para vocês terem uma ideia, o texto original, ele previa até diminuição de pena que existe hoje para traficante. Então eles chamavam de traficante privilegiado, aquele que não é líder de facção, entendeu? Então a pena era reduzida, quer dizer, brincadeira um negócio desse, né? Mas o novo texto, ele cria, o texto que nós aprovamos ontem, por exemplo, além de endurecer penas, ele cria o crime de domínio social estruturado, né, que é um novo crime, que pune condutas, por exemplo, que visam controle territorial, intimidação coletiva. Quer um exemplo? A pessoa que mora numa favela e ela não tem direito de comprar um gás de cozinha, como qualquer outra pessoa, né, de um prestador de serviço, ou o acesso à internet, comprar de um prestador de serviço. Ele tem que comprar do traficante e ele paga muito mais caro. Então, isso é domínio de território, né? Então, o uso de violência para impor, por exemplo, sobre áreas geográficas, restringir a circulação de pessoas, bens, serviços e obstruir, inclusive, a atuação policial. Então, assim, esse novo projeto, ele proíbe concessão de benefícios como graça, anistia, indulto ou liberdade condicional para membros dessas organizações criminosas. E também eles passam a ter que cumprir, pode chegar até 80% da pena em regime fechado, né? Sendo que hoje eles cumprem 40%. Então, assim, melhorou muito, tá? Tem a questão de dados que são compartilhados entre as polícias. É muita coisa que vai piorar, dificultar muito a vida dos bandidos. Por isso que a esquerda, PT e PSOL votaram contra, hein? É preciso dizer que nós votamos com larga maioria, mas o PT e o PSOL e o governo, portanto, mas o governo foram contrários.
A gente comentava aqui justamente há pouco mesmo sobre observar com olhares bem atentos, né, legendas e deputados como votaram ontem à noite com relação ao tema. A pergunta agora, Bia, de Paula Camacho. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. É verdade, vimos um pouco mais cedo a Gleisi Hoffmann falando que o governo não gostou nada do resultado desse PL. Eu fico me perguntando por quê, né? Que dúvida. Mas eu queria perguntar de um outro PL. O que a gente deve observar na aprovação do PL, que é conhecido como o PL do Luciano Hang, aquele que permite que sejam divulgadas as imagens dos suspeitos furtando nas lojas. Você tem detalhes desse PL para nós? Os suspeitos flagrados, né? Então, porque esse projeto de lei de minha autoria, ele altera a LGPD, que é a Lei Geral de Lei Geral de Proteção de Dados. E o que acontece hoje? Comerciantes, pessoas que têm seu estabelecimento comercial, eles utilizam muito filmagens, áudios, vídeos, para poder acompanhar o que acontece dentro das lojas, inclusive acabam com isso flagrando crimes que são cometidos. Então, uma pessoa está lá furtando um objeto numa loja, furtando num supermercado, loja de departamento. Então, o que acontece? Eles, normalmente, os donos dos estabelecimentos, eles divulgam, como no caso do Luciano Hang fazia, aquele tal como é que ele chamava? Amostradinhos, né? Mostrando para a população se proteger desses indivíduos e também para ajudar a polícia a capturar o criminoso, né? Identificar e capturar. Só que houve uma proibição, tá? Para que eles usassem essas imagens. Porque diz que a Agência de Proteção de Dados diz que isso violava a LGPD. Então, o que foi que a gente entendeu que deveria ser feito? Alterar a Lei Geral de Proteção de Dados para permitir, e aí agora veja como é que é o texto da nossa proposta, tá? Permitir que possam se afastar a vedação, afastar a proibição de se divulgar dados pessoais, inclusive por meio de imagens e áudios, no caso de captação que tenha ocorrido em flagrante de crime cometido dentro do estabelecimento comercial. Aí vem as condicionantes, desde que a divulgação tenha por finalidade identificar o infrator, alertar a população ou colaborar com autoridades públicas. Não exponha terceiros que não estejam envolvidos na prática criminosa. E respeite, quando possível, os princípios da necessidade e da proporcionalidade. Então, esse é um projeto que vem para combater o crime e ajudar aquela pessoa que é honesta, que trabalha e que quer apenas proteger o seu patrimônio e a sua atividade comercial. É bom dizer que a urgência já foi aprovada, tá? Na semana passada, nós aprovamos a urgência desse projeto. Isso significa que ele vai ser aprovado diretamente, vai ser votado diretamente no plenário, não vai precisar tramitar pelas comissões da casa, o que geralmente demanda um tempo, porque a gente entende que isso é urgente. E já que nós estamos num movimento, né, em prol da segurança pública, o combate ao crime, esse projeto se enquadra perfeitamente nessa categoria. Né? E não quer ser pego num flagra desse, ter imagem divulgada, não furta, né? E também é bem desagradável ter imagem divulgada, bem desagradável ter produtos furtados no seu comércio, já quebra devido a essa verdadeira farra. Bia, ontem foi marcado o buzinaço em Brasília para lembrar a importância de anistiar os manifestantes presos desde janeiro de 23. Como está essa discussão parada? Nem a revisão de penas, das dosimetrias das penas avançou? Como ficam as pessoas abandonadas injustamente? Olha, gente, essa é uma luta nossa diária. Sinceramente, todos os dias a gente conversa com os líderes, com o presidente Hugo Motta, nas reuniões de liderança, a gente sempre coloca como sendo a nossa pauta prioritária, pauta número 1.
Mas a gente assiste o quê? A coisa vai sendo protelada, protelada. Eu espero que, sinceramente, que até, né, o final do ano, que nas próximas semanas a gente consiga que o presidente paute, porque o que a gente sabe é que lá atrás ele fez esse compromisso de pautar. E quando ele pautou, disse que iria pautar a urgência, o que aconteceu? O STF reagiu. Vocês viram isso? Foi Polícia Federal na casa do pai dele, e aí acabou que ele se tornou refém do STF. É como eu enxergo isso, tá? Mas, apesar disso, ele sofre muita pressão aqui da casa para pautar essa matéria. E nós já aprovamos a urgência do projeto de anistia. E aí fomos surpreendidos com a indicação do Paulinho da Força para ser o relator. Bom, a gente sabe que o Paulinho também só é deputado graças à manobra do STF, que excluiu, né, os processos dele, as ações criminais que tinham contra ele, para que ele ficasse deputado. Então, você tem um relator que deve isso ao STF, deve seu mandato ao STF. Mas, de qualquer forma, a gente tem conversado com ele apresentou a ideia do projeto de dosimetria, a gente disse que não aceitava, que nós vamos para anistia. Está difícil pautar. O que acontece? O projeto é esse, o relatório dele. Nós vamos tentar aprovar um destaque de preferência para que seja votado o projeto original e não substitutivo, como a gente fez ontem. Ontem a gente derrotou um destaque de preferência do governo, que queria votar o projeto original e não o substitutivo do DERRIT. Nós derrubamos o destaque de preferência, então votamos o substitutivo. No caso da anistia, a gente espera aprovar o destaque de preferência para que a gente vote o projeto original que fala em anistia e não o de dosimetria da pena. Enquanto toda essa discussão vai acontecendo, a nossa luta aqui tem que ser incessante, mas as pessoas presas vão sofrendo e muito, né? Então, injustamente, não tem nem como reparar, nem mesmo com a anistia, já o sofrimento de tudo que passaram, como rever uma vida, por exemplo, como a de Clezão. Juliana, mais uma. Deputada, tempos de COP30, né? A gente teve o chanceler alemão que, ao meu ver, não falou nada demais, apenas o que as pessoas que estão indo estão passando, né? Nós temos um jornalista que foi lá e voltou assim, falando, nunca mais quero ir. Falou que foi a pior experiência da vida dele. Mas com isso a gente viu Lula falando pataquadas, a gente viu a Janja ontem, né, de uma arrogância, tentando desqualificar o chanceler alemão, insinuando que ele não viveu a COP. Aí teve o prefeito da minha cidade chamando o alemão de nazista. Hoje em dia, né, qualquer pessoa que discorde com a turma do amor é nazista, fascista, parece discussão sei lá, da primeira série. Né? Mas você não acha que esse tipo de postura que o Eduardo, né, teve, que a Janja teve, que o Lula teve, não queima o Brasil lá fora e vira uma vergonha diplomática? O que queima o Brasil é o Lula ser presidente, a Janja ser primeira-dama. Isso já queimou, já virou churrasquinho queimado, sabe? O resto que eles fazem é só uma consequência do fato deles ocuparem essas posições, né? O cargo, no caso do Lula, essa posição, no caso da Janja. Gente, vergonha, a gente passa vergonha todo dia, né? Então, assim, o cara, ele não falou mal do Brasil, ele não falou mal de Benin, ele falou mal do evento, e esse evento foi uma esculhambação só. Então, assim, totalmente desorganizado, faltava até água para banheiro, gente, fala sério. Comida caríssima, um calor miserável, os caras num evento de clima, queimando óleo diesel à vontade, entendeu? Invasão de índio, uma confusão. E para começar, pouquíssimos chefes de Estado, acho que não passou de 18 que vieram aqui.
Então, assim, esculhambação, aqueles discursos absurdos do Lula, aquele besterol, aquelas festinhas falidas da Janja que ninguém foi. Enquanto isso, Janja e Lula no iate, né, com todo o conforto, e ainda se achando no direito de criticar quem penou na COP. Dá licença, né? Então, assim, ele, a gente, quer dizer, a gente não, me inclua fora dessa, né? O Brasil, o Lula e a Janja oferecem um evento fracassado, absurdo, caótico, aí a pessoa sai falando mal, ela é que é a culpada. Quem falou mal é que é culpado, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? É que nem você dar um tapa na cara de uma... Opa! Aqui, a Bia Kicis deve ter recebido uma ligação, a gente está nesse contato remoto. Pronto, de volta. Bia, pode seguir. Volta. Não, eu digo o seguinte, é que nem você dá um tapa na cara de uma pessoa, ela reage e ela é que é culpada, entendeu? Então, assim, é muito lamentável, mas não me causa nenhum tipo de surpresa. É zero surpresa, porque eu não espero nada além disso do Lula mandar o cara, falar que o cara devia tomar uma pinga no boteco, né? E a Janja falar aquelas, como você usou o termo aí, né, pataquadas, que ela sempre fala, é uma das pessoas mais desclassificadas, baixo nível que eu já vi na vida. Agora, se ela quer ser baixo nível, desqualificada, que vai ser, mas não com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Essa é a pior parte. O brasileiro ainda paga para uma mulher dessa ficar esbanjando o nosso dinheiro e arrotando uma sabedoria que ela não tem, né? Que é sabedoria de almanaque. Ainda por cima, participando de reuniões de Estado, interferindo em conversas como fez com Xi Jinping. Aqui, até na própria COP30, também ao lado de Lula, ministra do Meio Ambiente atrás, presidentes do Congresso. Muitas declarações e gafes, uma atrás da outra, é inacreditável praticamente. Paula Camacho. Bia, aparentemente eles nasceram realmente um para o outro, né? Eu acho que não teria uma mulher tão perfeita para o Lula quanto a dona Janja. E estávamos agora há pouco comentando sobre a importância das eleições do ano que vem, 2026, principalmente no Senado, que é o único que pode fazer alguma coisa contra o avanço do STF. Inclusive, o presidente Lula recentemente disse que serão eleições sem chororô. Como é que você vê essa declaração do presidente? Bom, eu imagino que ele esteja falando que as pessoas não vão ter direito de falar. Se você é sem chororô, as pessoas não vão ter direito de reclamar, de deixar. É censura na veia, né? É o que eles fazem e já promete. Eu acho interessante que a esquerda, ela não esconde o que ela planeja fazer. Eles entregam todo o jogo, eles falam, igual o Zé Dirceu falou, vamos tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. Eles falam tudo na lata. Sabe por que eles falam? Porque eles não temem nenhum tipo de punição. Eles sabem que eles estão muito bem alinhados com aqueles que hoje têm o poder de fazer as eleições, de fiscalizar, de punir, de caçar, de prender, de censurar. Eles falam o que eles bem entendem, né? É isso, gente. Eu acho que a gente pode esperar tempos difíceis, salvo se realmente tempos difíceis, digo, para uma eleição, porque se o Bolsonaro não está não está na cédula, se o Bolsonaro não pode concorrer, isso já não é eleição lícita no Brasil, porque eles estão tirando do pleito o maior líder da direita, a pessoa que tem, né, os votos que a população quer dar os votos para ele. Então, já não temos eleições lícitas, isso já é começo de conversa, né? Aí a gente continua sem o voto impresso, então a gente tem um sistema que não é passível de auditoria, pelo menos não completamente, você não tem uma auditagem completa. O eleitor não tem a certeza de que o voto dele foi para quem ele quer. Então, assim, ok, mas ainda assim nós temos que participar, não é por isso que tem gente que fala, então não vou votar. Gente, você tem que votar. A gente tem que dificultar ao máximo a vida dessas pessoas. A gente não pode entregar o ouro ao bandido, nós temos que lutar com todas as forças e ter fé que, inclusive, hoje nós não estamos sozinhos. Tem pessoas muito poderosas que estão olhando para o que está acontecendo no Brasil, que estão de olho nas eleições brasileiras, inclusive porque as passadas também
tiveram interferência direta de CIA, de USAID. Então, eu ouvi o Mike Pence dizer que, na opinião dele, por tudo que ele viu das nossas eleições, se não fosse a interferência da USAID, pagando, ensinando o TSE a censurar, a calar conservadores, que o Lula não seria presidente. Entendeu? Então, a gente não pode facilitar a vida desse povo. Houve uma mudança radical no governo americano, o Trump, o Mark Rubio, todos eles estão de olho nas eleições do Brasil. Então, apesar de toda essa dificuldade que eu coloquei aqui, eu tenho esperanças de que a gente vá conseguir ainda melhorar essa situação, e daí nós vamos eleger senadores com garra, com fibra, disposição e coragem para fazer o que tem que ser feito no Senado. O Supremo Tribunal Federal tem que voltar a ser o Supremo Tribunal Federal. Ele não pode ser uma corte política partidária que está mandando e desmandando no país, que decide como é que o Rio de Janeiro tem que tratar a questão das facções, como é que vai ser a política de segurança pública, que toma todas as decisões no país. Então, assim, não dá para continuar como está, mas eu tenho esperança que com mais pessoas se engajando, né, e mostrando de que lado nós estamos, que não é do lado desse regime, que nós não apoiamos esse regime, que a gente vai conseguir mudar a situação no Brasil. Cara, e essa realmente é a esperança que nos move, né, Bia? A nós por aqui também. E, por fim, só uma curiosidade, já indo nessa linha do que você vinha falando sobre isolarem Bolsonaro, a prisão domiciliar, agora esgotando os recursos da defesa do Jair Bolsonaro, já começam boatos muito fortes de que ele vai ser realmente levado para um regime fechado, pode ser que para o presídio da Papuda, os senadores aliados de Bolsonaro indo visitar o local, e muita gente diz, fica dando essa notícia, essa matéria, vai funcionando como um balão de ensaio, ver se o povo vai acostumando com a ideia para já trancafiá-lo. Outras pessoas falam, vão levar ele só para tirar uma foto dele preso, satisfazer o prazer aí do governo Lula, aliados de Alexandre de Moraes, depois soltam ele pelos problemas de saúde. Qual avaliação você faz sobre isso? Prefere não comentar? O que acha? Não, eu acho que é o seguinte, a gente está vivendo aquela situação da rã dentro da panela de água quente, né? Então, vem essa história desde a tornozeleira, tudo que vem acontecendo numa tentativa de normalizar a prisão do Bolsonaro. Essa prisão não tem nada de normal, esse processo não tem nada de normal. Estão cometendo um crime contra esse homem, ninguém nunca foi tão perseguido. E ele está, sim, com problemas de saúde, tá? Então, colocá-lo no presídio, é quase que uma sentença de morte para o Bolsonaro. Tá? Então, eu sou completamente contra. Eu digo o seguinte, por que vão colocar Bolsonaro na Papuda? O Lula nunca foi para Papuda. O Collor não foi para Papuda. Nenhum ex-presidente. Ele como ex-chefe das Forças Armadas. Ele foi presidente da República. Ele teria que ficar... Primeiro que ele não tinha que estar preso, tá? Mas em estando preso, prisão domiciliar, ou no máximo num quartel, alguma coisa assim. Não tem nem que pensar, nem cogitar em Papuda. É que o Alexandre, o dono do Brasil, o imperador, ele como relator, ele vai decidir o que ele quiser, mas a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum, gente. A gente não pode aceitar. Então eu acho que a gente precisa o tempo todo questionar essa história, tá? De se cogitar em ir para Papuda. Isso não devia ser nem objeto de cogitação. E só para a gente finalizar sobre o PL antifacção, dos assuntos centrais do país, aguardamos agora o desenrolar no Senado, mas já vejo aqui a notícia que o Hugo Mota disse também que quem votou contra o projeto do PL da antifacção tem de se explicar e que ele defende a atuação de Guilherme Derrite, critica o governo, ao autor da proposta original, e também admite que a proposta pode acabar sendo alterada em alguns pontos no Senado. Seguimos acompanhando. Bia, bom trabalho, boa quarta-feira. Obrigada pelos esclarecimentos todos por aqui, viu? Um grande abraço. Muito obrigada, um abraço para vocês também. Fiquem com Deus. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.